dimensões. Ou seja, existem 3 fatores que vão influenciar na aprendizagem de qualquer um de nós. Primeiro fator é o fator emocional. Segundo fator é o fator intelectual. E terceiro fator é o fator físico. Ou seja, a gente se desenvolve emocionalmente, intelectualmente e fisiologicamente. E se algum desses fatores estiver prejudicado, tiver algum tipo de alteração, isso vai influenciar na aprendizagem. Ah, Luciana, mas como é que eu vou, então? Ah, eu tenho um aluno que tem algum desses fatores prejudicado. Como é que ele vai aprender? A gente vai ter que trabalhar com isso. Vou explicar isso aqui. Primeira coisa, esse fator emocional, a gente fala de fator afetivo emocional. Ele está ligado ao modo que cada um tem, né, de integrar as suas experiências, as suas emoções e organizar os seus sentimentos. Então, tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são menos emotivas, tem pessoas que são influenciadas mais pelas emoções e tem pessoas que são menos. Ao mesmo tempo, existem fatores que vão influenciar o emocional da pessoa. Então, às vezes, como teve a Covid, muita gente perdeu parentes de uma vez só. Às vezes, os pais brigam, os pais se separam, o cachorrinho morre, enfim. Alguém fica doente na família. Acontecem situações que abalam emocionalmente aquela criança. E ela, abalada emocionalmente, muitas vezes ela trava e não aprende. O que a gente vai fazer? Ou a gente precisa conversar com a família, né, e ver o que está acontecendo, tentar minimizar essa situação. E, às vezes, uma questão emocional ela pode ser passageira. Ela pode acontecer no momento e depois aquilo se organiza. Eu tive uma aluna uma vez que ela, quando eu fechava a porta da minha sala, ela danava a chorar. E ela não aprendia nada. E aí a gente descobriu, depois de muito tempo, a criança foi para a psicóloga, descobrimos que ela tinha uma pessoa que ajudava em casa e que, de castigo, prendia ela no banheiro. Então, cada vez que se fechava uma porta, ela surtava. Então, assim, não tinha nada a ver com a aprendizagem? Não tinha. Mas tinha a ver com a questão emocional dela, com a questão da porta fechada. Uma outra aluna, a avó morreu ao longo do ano. E essa avó é a que ficava com ela, é a que cuidava dela. E aí, quando essa avó morreu, mudou-se toda a rotina da família, né? A família, a mãe teve que arrumar outra pessoa para ficar com ela, porque a mãe trabalhava. E aí ela simplesmente travou, ela não aprendia mais nada. Então, assim, levou um tempo, ela se atrasou um pouco no desenvolvimento, né, da turma, mas isso depois se organizou, depois foi para, né, a coisa fluiu. Mas naquele momento, naquele baque inicial, foi mais difícil. E a gente tem que lidar com isso também. Às vezes tem questões que para a gente são simples, mas para a criança não é. Então, a gente precisa estar ligado ao aspecto emocional da criança. Como é aquela criança? Ela chora, tem criança que chora mais, tem criança que chora menos. A segunda questão, o segundo fator, é o fator intelectual. O fator intelectual ele está relacionado à capacidade de pensamento, né? A capacidade de pensamento, de raciocínio, da forma como a pessoa encontra soluções para os problemas dela. Então, tem pessoas que têm um raciocínio mais desenvolvido, tem pessoas que têm mais capacidade intelectual que outras, mas isso não impede ninguém de aprender, né? Está muito relacionado também aos estímulos que aquela criança, que aquela pessoa recebe. Então, se os estímulos estiverem adequados, a criança avança. Se não estiverem adequados, ela não avança. Então, por exemplo, você tem um aluno que tem algum tipo de déficit cognitivo, alguma deficiência intelectual, alguma questão, às vezes um autismo, às vezes uma síndrome de Down, às vezes algum outro fator, uma paralisia cerebral, que vai limitar a capacidade de pensamento. Então, assim, não adianta você sair dando raiz quadrada para uma criança que não sabe nem 2 mais 2. Então, você tem que partir do que ela já sabe e estimulando cada vez mais, aumentando o grau de complexidade aos poucos, conforme ela vai avançando. Então, qualquer criança, seja ela normal ou com algum tipo de deficiência, se você não apresentar os estímulos adequados, ela não vai conseguir avançar. E o terceiro fator é o fator físico-motor. E esse fator físico-motor ele tem a ver com a maturação neurofisiológica, ou seja, com o crescimento orgânico da criança. Então, muitas vezes, o que muitas escolas tentam fazer era tentar antecipar muitas coisas, dar estímulos demais e antecipar, muitas vezes, a alfabetização de crianças num pré-1, num pré-2. Para quê?
não tem necessidade, porque ela não está, muitas vezes, madura neurologicamente para avançar. Eu tive uma questão com a minha filha mesmo, a minha filha do meio, como ela, a idade dela era próxima ao irmão, o irmão estava na alfabetização aos 6 anos e ela tinha 4, estava no pré-1. O irmão não queria nada na alfabetização, né? Ele passava o dever dele para ela fazer. E ela era uma pessoa muito interessada. Ela sempre mexeu nos meus livros, ela já mexeu nas minhas antigas cartilhas, meus livros de alfabetização, que eu sempre tive muito em casa. E ela sempre se interessou por isso. O que aconteceu? Aos 4 anos ela lia. Ah, Luciana, ela era mais inteligente que os outros? Não. Ela só estava sendo mais estimulada por conta de uma curiosidade dela. E aí ela lia. Mas aí a professora dela do pré-1 chegou para mim no final do ano e falou assim, Luciana, ela não pode ir para o pré-2, porque no pré-2 ela já sabe ler, ela vai atrapalhar as crianças. E aí eu falei assim, tá, ela vai para onde? Porque se ela não pode ir para o pré-2 porque ela sabe ler, ela também não pode ir para o primeiro ano porque ela também já sabe ler. E eu vou colocar o quê? Uma criança de 4 anos no segundo ano? Muitos pais acham isso fantástico. Só que ela não estava madura para uma cobrança maior. Ela não estava madura, ela não tinha desenvolvimento neurofisiológico para um tipo de cobrança maior. Então, ela iria se desinteressar, ela iria achar aquilo muito difícil. O que eu fiz? Acabei tendo que mudar ela de escola, porque a escola que ela estava não aceitava, ela no pré-2. E se ela realmente, se eu batesse o pé e ela ficasse lá, provavelmente ela ia ser discriminada, não ia ser a mesma coisa. Eu troquei ela de escola. Quando eu troquei ela de escola, aconteceu a novidade da escola nova, e conforme ela foi estando no pré-2, ela fez amigos, ela aprendeu outras coisas, porque ela só sabia ler, ela não sabia escrever, ela não sabia matemática, ela não sabia outras coisas, ela não tinha desenvolvido outras habilidades. Então, a gente não pode se pegar num ponto só, a gente tem que prestar atenção em tudo. Então, às vezes, uma criança está muito atrasada na sua turma e você percebe que ela não está madura. Ela não está atrasada só na leitura e na escrita, mas na maturidade, no desenvolvimento neurofisiológico. Tem a ver com a idade? Tem, mas às vezes não. Às vezes o desenvolvimento de algumas crianças é mais lento. E a gente precisa entender isso. Eu tive um aluno, uma época, que ele tinha 5 anos, 6 anos, estava no primeiro ano, chegou na escola, no pré, e ele era um prematuro de alto grau. Tinha sido uma criança prematura de alto grau. Ele tinha deficiência física, ele tinha deficiência intelectual e tinha baixa visão, baixíssima visão. Então, na época, ele ainda usava fralda, a gente estava tentando trabalhar com ele o controle dos esfíncteres, né? O controle da urina, das fezes, e o andar e o falar, porque nem andar e nem falar ele falava direito. E, quer dizer, ele já estava começando a andar, mas falar ele ainda não falava. E a mãe achava que ele, no primeiro ano, aos 6 anos, 7, não, já tinha 7, aos 7 anos ele tinha que aprender a ler. E eu dizia, mãe, não dá. Porque ele precisa de outras habilidades, ele precisa desenvolver, ele precisa ter maturidade fisiológica para que ele possa aprender a ler. Então, o primeiro passo é a gente desenvolver a fala, a gente desenvolver o controle da evacuação, da urina. A gente tem que trabalhar aos poucos algumas habilidades, para depois ele conseguir aprender a ler. Ele podia ler? Claro, hoje em dia ele lê. Mas a gente precisou trabalhar outras coisas antes. Então, todos esses aspectos, tanto o fisiológico, quanto o intelectual e quanto o emocional, eles vão influenciar nos aspectos sociais, que é a maneira como cada um, né, reage diante de situações que envolvem outras pessoas. Então, se aquele estímulo que está sendo dado para a criança está demais, ele não está adequado, muitas vezes a criança reage com distúrbio de comportamento. Ele fica agitado, ou ele não quer ir para a escola, ou ele fica triste, ou ele fica apático. Então, acontece uma questão de socialização que não fica legal. Então,